Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Sônia Seixas, da Unicamp. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A professora Sônia é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. Ela atua no programa de pós-graduação em Ambiente e Sociedade e é uma grande estudiosa de um tema que foi recentemente muito explorado, que é o tema dos caiçaras e da saúde mental, da saúde de comportamento das pessoas. Professora, como esse tema chegou às suas preocupações? Bom, na realidade, esse tema, quer dizer, eu sou bióloga de formação, mas sempre trabalhei na área da saúde, né? Saúde na epidemiologia, na saúde coletiva de uma maneira geral. No entanto, eu sempre percebi que a biologia por si só ela não daria conta de explicar algumas questões que me angustiavam olhando o padrão epidemiológico. Por exemplo, por conta disso, desse desafio que eu, de uma certa maneira, me coloquei, eu conduzi a minha pós-graduação na área de ciências sociais, sociologia e depois ciências sociais também aqui na Unicamp. Isso há algum tempo. E, na realidade, o que me chamava a atenção, né, pensando o padrão epidemiológico, eram as questões socioambientais. Então, procurando juntar essas duas coisas, eu conduzi os meus estudos, primeiro no Polo Petroquímico de Paulínia, preocupada com a transformação da região, né, num polo petroquímico, uma vila, um distrito do município de Campinas, que se transforma num polo industrial muito importante no cenário brasileiro, isso nos anos 60. Mas, por incrível que pareça, a minha preocupação naquele momento era um pouco estudar o impacto daquele polo industrial na qualidade de vida da população que morava lá, muito centrada na dinâmica de doenças cardiorrespiratórias e um pouco centrado nessa perspectiva. Para meu espanto, né, esse desafio se mostrou muito diferenciado, porque essa questão era importante, claro, mas havia uma outra questão, que era exatamente o que na época foi identificado por um médico que eu entrevistei no Centro de Saúde Paulínia como dores da alma. As pessoas se repetiam muito ao centro de saúde, aos serviços de saúde, e clinicamente não era encontrado nenhum motivo para aquela busca incessante ao serviço. E eu fiquei bastante intrigada com aquilo, né? E comecei a entender as mudanças que ocorreram naquela vila, distrito do município de Campinas, se transformando num município, aquela população inserida, morando naquela região, o impacto desse ambiente que é alterado e de que maneira aquele impacto tinha uma repercussão na subjetividade das pessoas. Porque justamente a primeira questão que o seu relato nos leva é que quando pensamos nesses grandes centros, como é o caso de Cubatão ou Paulínia, que você tem uma poluição ambiental, tem uma degradação do ambiente, é que as pessoas teriam apenas ou principalmente as consequências, digamos assim, nefastas diretas no organismo. E você constatou, então, já naquela altura, que havia esse aspecto psicológico que foi chamado aí de dores da alma. Exatamente. E foi assim, uma constatação, uma surpresa, e foi a partir daí, desse trabalho, que eu comecei a me interessar por esse tema e, de uma certa maneira, acompanhando a subjetividade da população, o impacto das transformações socioambientais na subjetividade. Essa subjetividade aí, que é um conceito caro também à sociologia, né, não só a sociologia, mas que tem um componente interdisciplinar muito forte, porque o meu olhar não era exclusivamente sociológico, mas é um olhar também de alguém que investiu na formação psicanalítica, né, para possuir um arcabouço de diálogo, inclusive com os profissionais de saúde, que sempre foram uma referência importante no meu trabalho, começar a observar essa vertente interdisciplinar muito forte e que fez com que eu me interessasse em observar isso. De uma certa maneira, a partir daí, a minha pesquisa, isso nos anos 90, né, quando eu me preocupo só com esse impacto na subjetividade de uma maneira geral, a tristeza, o que a gente chama, e que eu passei a chamar, me apropriei desse conceito de dores da alma,
que é uma tristeza que não tem uma explicação, eu começo a observar que existe uma outra coisa que começa a ser incorporada a essa subjetividade triste, digamos assim, que é o diagnóstico da depressão. E aí eu comecei a me interessar pelo tema, estudando a depressão, e a gente percebe hoje, a depressão é reconhecida como uma das doenças mais impactantes neste século e para os próximos 20, 30 anos. Eu questiono um pouco isso porque existe o diagnóstico da depressão. Só que eu acredito que muita coisa, muita dessa tristeza está sendo diagnosticada como depressão e está sendo medicalizada como depressão. E isso a gente vai encontrar em outros espaços de referência. Eu estudei primeiro um polo industrial e essa preocupação parecia que era só, digamos, vinculada ao tecido urbano. E aí eu me dou conta de que não. Existe toda uma presença do diagnóstico da depressão entre caiçaras, entre população rural, etc. Então, agora, professora Sônia, justamente a sua primeira experiência, ou essa experiência que está nos relatando aqui, é de um ambiente urbano, um ambiente de uma industrialização, poluição, e como surgiu esse interesse em ir para o outro lado, o lado rural, o lado do caiçara, quer dizer, uma realidade que seria aparentemente muito diferente, e como você foi levada a isso, e daí que você constatou esta, digamos assim, essa presença das dores da alma também lá? Na realidade, assim, era como se eu também acreditava um pouco de que esse perfil só estaria presente no meio urbano. Foi um desafio e uma constatação surpreendente perceber que estava também presente no meio como caiçara. E foi através de uma pesquisa interdisciplinar que eu realizei no início dos anos 2000 e 2001, com uma colega ecóloga que me convidou também daqui da Unicamp, do Núcleo de Pesquisas Ambientais, a professora Alpina Begossi, que me convidou para estudar esse tema junto aos caiçaras, que ela já trabalhava de longa data. E aí, inicialmente, nós começamos a estudar no litoral